Vamos lá, pessoal, continuando aí a nossa quarta aula de ligações químicas, né? Falamos sobre polaridade das ligações na aula passada e polaridade das moléculas, né? Muito 10 aí. E no finalzinho daí a gente já falou o que a gente ia ver hoje, que é ligações intermoleculares, essa maravilha de ligações intermoleculares, tá certo? Estamos aqui em ligações intermoleculares. As ligações intermoleculares são as ligações que resultam da interação, o nome está dizendo, entre moléculas. Entre moléculas. Pessoal, moléculas com molécula interagindo. Olha só, se quando eu pego uma moléculazinha de H2O, água, né, e junto com amônia, elas vão o quê? Interagir. Isto mantém as moléculas unidas de uma substância, né? Faz com que as moléculas de substância diferente se unem. As ligações intermoleculares podem ser, olha só, não esqueçam disso, dipolo permanente, dipolo permanente, dipolo induzido ou força de Van der Waals ou dispersões de Landé, né? Tem vários nomes, ó. Dipolo induzido, também chamado de polo induzido ou força de dispersão de Landé ou força de Van der Waals. E aquela que nós falamos para falar sobre a água na aula passada, ponte de hidrogênio. Pessoal, essa ponte de hidrogênio hoje em dia nós chamamos de ligação de hidrogênio, tá? A gente não usa mais esse termo ponte de hidrogênio não, tá certo? Nós usamos, na verdade, ligação de hidrogênio. É o termo mais atualizado que nós utilizamos. Vamos para dipolo-dipolo. Pessoal, ligações dipolo-dipolo obrigatoriamente tem que ser através de moléculas polar. Ligação dipolo-dipolo ocorre entre moléculas polares, só entre moléculas polares, tá certo? Então, ou seja, água, por exemplo, é uma molécula polar. Nesse caso também amônia, como eu coloquei a representação, água e amônia se liga entre si? Se liga, por quê? Porque são moléculas apolares, né? Ou seja, a extremidade negativa atrai a extremidade positiva da molécula vizinha. Através das extremidades opostas, elas são atraídas. O mesmo ocorre com uma sua extremidade positiva, que se interage com a extremidade da outra molécula vizinha, mas da outra negativa. Então o positivo se liga ao negativo e o negativo se liga ao positivo. Mas desde que as moléculas sejam polares, molécula. Por isso a gente tem que saber a polaridade para saber se aquela ligação entre aquelas duas moléculas são dipolo-dipolo. Então se for dipolo-dipolo, obrigatoriamente a molécula tem que ser polar. Agora, dipolo induzido. Dipolo induzido ele só ocorre nas moléculas apolares. Por exemplo, tetracloreto de carbono com metano. Então essas moléculazinhas são são apolares, né? Por quê? Porque essas moléculazinhas são todo hidrocarboneto também. Dipolo induzido só ocorre com molécula apolar. Uma nuvem de elétrons se encontra em constante movimento, né? Aí quando um elétron está em determinado ponto, atrai a outra molécula. Se durante uma fração de segundo, uma coisa muito rápida, essa união ocorre, né? Esta nuvem eletrônica, se estiver deslocada para uma das extremidades da molécula, né, pode-se dizer que foi criado ali um dipolo induzido. Isto é, por um pequeno espaço, a molécula possui polos. É uma molécula desprovida de polo. O elétron, por uma questão de segundo, ele se comporta e atrai essa outra molécula através da sua nuvem eletrônica, né? Principalmente se ela estiver deslocada para uma das extremidades da molécula. Esse eletrozinho, mas desde que esteja ocorrendo isso em moléculas apolares, obrigatoriamente. E ligação de hidrogênio, tá? Coloquei ponte aqui, né? Depois que observei isso, mas é ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio é uma das ligações mais fantásticas que tem, é uma das mais resistentes, é uma das mais fortes. Então, é um caso extremo de atração de polo, que ocorre quando temos o hidrogênio ligado a átomo pequeno e muito eletronegativo. Pessoal, quando você vê o FON, o que é o FON? São os elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Entenda que elementos eletronegativos são elementos pequenos. Todo elemento pequeno ele é altamente eletronegativo, ele atrai o elétron do outro.
A eletronegatividade é uma propriedade que atrai elétron. Enquanto a eletropositividade, que é o oposto, ela afasta elétron. Mas quem afasta são o quê? Quando os elementos são grandes, né? Nesse caso aqui, que eu estou falando de ligação de hidrogênio, ocorre quando os elementos aparecem. Quem? O FON, o flúor, oxigênio e nitrogênio. Toda vez que eu tiver um desses elementos em qualquer molécula, significa que ali está tendo ligação de hidrogênio. Quando o flúor está presente, quando o oxigênio e quando o nitrogênio, você tem ali presente uma ligação de hidrogênio muito intensa. É uma forte atração que se chama ligação de hidrogênio. Ligação, sendo verificada em estado sólido e líquido, muito presente em estado sólido e líquido também, no caso da água, né? A água se liga a outra molécula de água através da ligação de hidrogênio, muito presente. Olha só uma representação. O oxigênio, ó, faz uma ponte de hidrogênio, ó, o hidrogêniozinho. O hidrogênio não pode ver quem? O FON. O hidrogênio, quando vê o flúor, se liga nele. O hidrogênio, quando vê o oxigênio, se liga nele. E quando ele vê o nitrogênio, se liga nele. Ele adora se ligar nesses caras, se sente protegido ali. E por isso, ó, a molécula de água, por isso que ela se dissolve outra substância com facilidade e cria aquela películazinha, né? A água tem uma películazinha que nós chamamos de tensão superficial, também devido a essa ponte de hidrogênio. O H se ligando aos elementos mais eletronegativos da molécula e nós chamamos isso de ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. As ligações de hidrogênio são mais intensas, ou seja, mais fortes que as de polo permanente. E aquela que está mais intensa que as interações de polo e de polo induzido. Pessoal, em relação à força, em outras palavras, quem é a mais forte entre as ligações entre moléculas é a ligação de hidrogênio. Depois da ligação de hidrogênio, a segunda força das ligações é força de polo permanente, que é o de polo permanente. A mais fraca entre elas, que se rompe com facilidade, é a de polo induzido, né? É porque só de vez em quando, e é muito rápida, que o elétronzinho cai do lado dos polos e forma ligação, tá bom? Isso nós chamamos de forças intermoleculares e vamos fechar essa parte aqui de ligações químicas, tá certo? Falando sobre forças intermoleculares. Tem as forças interatômicas entre átomos, que é a ligação iônica, ligação covalente, ligação dativa e ligação metálica. E as ligações entre moléculas, intermoleculares, que é de polo permanente, de polo induzido e ponte de hidrogênio, tá certo? Ponte de hidrogênio, que nós vamos chamar daqui para frente ligação de hidrogênio, tá? Apesar que de vez em quando ainda aparece o termo ponte, tá? Então até a próxima aí e vamos lá, dando sequência aí, vamos firme.